Boa noite a todos novamente. Nós vamos dar prosseguimento com os capítulos 4 e 5 da obra Ação e Reação, rogando a espiritualidade amiga da casa que continue nos amparando, nos inspirando, nos concedendo a clareza necessária para transmitirmos a mensagem desta obra que nos é de tanta importância e tão atual para os nossos dias em que vivemos tantos conflitos, tantas inconformações, e que a presença do Mestre Jesus se nos faz, no tocante aos assuntos que nos regem a vida, necessária, imprescindível e para ontem. O capítulo 4 é intitulado Alguns recém-desencarnados. André descreve o local que se encontram como um pátio de uma estação ferroviária. Então, eles saíram do local que se encontrava e se dirigiram para um pátio que se assemelhava a uma estação ferroviária, onde encontravam grupos variados, alguns em discreto entendimento, outros preocupados e tristes. Estavam ali na expectativa do comboio que iria chegar, trazendo almas de recém-desencarnados. Me perdi aqui, só um minutinho. Tocou um sino e Silas avisou que a caravana comboio chegaria em minutos. Tratava-se de 19 entidades que apresentavam desequilíbrio mental, porém não se achavam em desesperação nem dominados por entidades trevosas. Antes da caravana chegar, vamos retroceder um pouquinho, André estava ali curioso a respeito do que seriam essas caravanas. Se elas tinham horário para chegar, se não tinham, se havia um revezamento, se não havia. E aí o Silas vai dizer para ele que havia um revezamento. Haviam 2 caravanas dessa espécie que chegavam diariamente. Não havia uma hora certa para chegar, porque ia depender das condições que se apresentavam naquele ambiente em que eles se encontravam. E aí o André começa a indagar a respeito da questão do tempo. Ele olha para a parede, vê um relógio como aquele que a gente tem ali no fundo, e se depara com uma situação muito cotidiana na Terra. É um relógio com 24 horas, ou seja, então o tempo lá contava como conta o tempo aqui? Sim. Por ser uma zona muito próxima à esfera, muito próxima à crosta terrestre, o tempo lá é regido da mesma forma pelo qual o nosso tempo aqui, as horas passam do mesmo jeito. E aqui, um fato interessante que o Marcelo já nos apresentou, essas entidades que foram recolhidas, elas apresentavam desequilíbrio mental, mas não se achavam em desesperação. Como ele já introduziu para a gente, para entrar ali na mansão, era necessário que já se tivesse recobrado um certo equilíbrio a ponto de poder ser socorrido e não causar confusão, não causar balbúrdia dentro da mansão. Com exceção de 5 que vinham de maca, desmemoriados e adormecidos, os outros revelavam perturbações e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade. Estavam presos nas suas fixações mentais e não conseguiam assimilar a realidade do entorno. Uma dama, que fora mãe de uma jovem, estava à sua volta. A jovem não conseguia vê-la e pedia a Silas: Padre, Padre, não me deixe morrer, me dê a extrema unção. Fui ingrata com minha mãe e a deixei na miséria. Ela não tinha se dado nem conta que havia desencarnado. Ela era filha de uma atriz simples que abandonou a carreira para cuidar dela, se dedicou exclusivamente a que a sua existência fosse suprida de todo o necessário, foi abandonada pelo esposo e continuou cuidando da filha. Essa filha, quando cresceu, já era uma jovem, encontrou um rapaz, que ela mesma descreve na obra como sendo orgulhoso, com ele contraiu matrimônio, e então expulsou a mãe de casa. E ainda, para agradar ao esposo, ela disse
que aquela senhora humilde e simples não era a sua mãe verdadeira. Mentiu, dizendo que ela havia roubado ela enquanto ainda bebê e cuidado dela para justificar a vergonha que ela sentia daquela figura humilde que a criara. E aí, quando ela desencarna, essa situação a qual ela ficou fixada por questões de culpa, vieram à tona com toda a força. E ela, por professar a religião católica, acreditava estar ali na frente da figura de um padre, mas era Silas. A jovem, por haver cultivado a fé católica, imaginava-se diante do sacerdote, acusando-se pela falta e permanecia estagnada no remorso desde o seu desencarne. Ficou presa naquela questão que o Marcelo já abordou, do remorso e da culpa. E Silas vai dizer: a criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida, até que a mácula seja lavada por nós mesmos com o suor do trabalho ou o pranto da expiação. Quando nós ferimos as leis divinas que estão impressas nas nossas consciências, ali por trás da luz divina que há em nós, criamos sombras. E para que essa sombra se dissipe, André Luiz vem nos revelar que é necessário o suor do trabalho ou o pranto da expiação. Como Marcelo falou, não basta apenas o sofrimento, é preciso reparar. Lembram daquela tríade que os Espíritos nos ensinam? Arrependimento, expiação e reparação. E aí sim, a mácula que nós criamos em nós mesmos, a sombra que nós fizemos por cima da luz que somos, é então dissipada, é então dissolvida e nós retomamos a consciência plena. Geralmente, essas plagas de inquietação aportam aqueles que em si mesmos cavaram mais fundos sulcos infernais e que se cristalizaram em perigosas ilusões, trazendo isso para a vida, para o nosso dia a dia, porque o objetivo maior das obras subsidiárias idôneas é trazer as questões do Livro dos Espíritos, as explanações do Evangelho para o nosso dia a dia, para que a gente possa aplicar, ou seja, como tudo aquilo se dá, como tudo aquilo funciona. Ou seja, quando a gente se deixa levar pelas ilusões da matéria que é transitória, nós cristalizamos em nós situações que nos são extremamente dolorosas e inconvenientes. Então é importante sempre que nós estivermos nos deparando com situações que nós consigamos nos projetar para sentir que somos espíritos imortais em experiência transitória na Terra e que vamos levar daqui apenas aquilo que construímos no nosso mundo íntimo. E que não nos vale a pena levarmos mágoas, conflitos sem resolver. Muitas das vezes nós viemos e reencarnamos aqui para resolver situações com os nossos familiares e nós pensamos em deixar para a próxima, porque está muito difícil agora. Vamos deixar para a próxima. E aí desencarnamos infelizes, culpamos a providência divina pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, porque não soubemos aproveitar o tempo em que estamos aqui, nesta hora, para refazer tudo aquilo que não foi feito outrora. Uma outra senhora gritava: maldito Satã Belfegor, quem me livrará das trevas? André observa que ela é portadora de pensamentos horripilantes. Enraizado no seu cérebro, tinha a figura animalesca de um homem de cauda, garras, chifres, como um clichê mental criado e nutrido por ela mesma. E de onde veio essa imagem que ela criou e nutriu? As ideias macabras e demoníacas que as igrejas cristãs propagam geram imagens e símbolos que milhares de seres acolhem e difundem em seus cérebros desprevenidos.
As inteligências desencarnadas valem-se destes moldes mentais para impressionar, aprisionar e fascinar o ser invigilante. Ou seja, nós vemos as imagens, acreditamos nelas, trazemos para o nosso mundo íntimo, passamos a viver em favor delas, e ainda há as mentes desencarnadas que não querem o nosso bem, porque ainda em movimentos de revolta contra a providência divina, ainda em movimentos de extremo sofrimento, se aproveitam dessas situações e manipulam essas imagens em nós para aumentarem o nosso tormento, para aumentarem o nosso desequilíbrio. Nós acrescentamos esse slide, que nem estava no KSSF, que é de onde nós trouxemos o material, porque fizemos uma pesquisa, as anotações são referentes à obra, e a imagem que ela tinha saindo da sua mente era essa imagem aí. E o Silas vai dizer que é o demônio Belfegor, segundo as anotações de John Weyer, que imprevidentes autoridades da igreja permitiram se espalhasse nos círculos católicos. Conhecemos o livro a que se refere, tem criado empecilhos tremendos a milhares de criaturas que inadvertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e possessão. Lembrando aqui que nós não podemos culpar os nossos irmãos infelizes que se aproveitam das nossas situações também infelizes. Nós demos abertura, então o processo obsessivo se inicia, muitas das vezes passando por fascinações terríveis, por subjugações. Então daí, como na obra toda, André Luiz vem nos relembrar da importância de cuidarmos do nosso pensamento. Os nossos pensamentos e as nossas emoções precisam estar saudáveis. A doutrina espírita já nos revelou, e Jesus, quando veio à Terra também, que não existem demônios, que não há Satanás, que não há nenhum poder que seja superior ao poder divino. Deus é onipotente e cria filhos, não demônios, não Satanás. Não há nenhum poder no mundo, por mais aparentemente seja arbitrário, autoritário, que supere o poder amoroso do nosso Criador. Então, que a gente possa refletir a respeito dessas construções mentais que vêm nos acompanhando durante milênios da nossa existência, se realmente vale a pena a gente alimentar essas ilusões. Porque Deus criou todos simples e ignorantes para evoluírem até a perfeição relativa. Então, os que são chamados de demônios são irmãos infelizes que sofrem, precisam de compreensão, de amor e do nosso mais profundo respeito, para que retomem o caminho da luz. Vou dizer algo agora que talvez possa ser um tanto quanto assustador ou pavoroso para nós reconhecer, mas quantos de nós, outrora em reencarnações passadas, nos fizemos os demônios da vida alheia? E nós ainda encarnados, quantas das vezes nos fazemos aqueles que atormentam os nossos familiares, que atormentam os nossos amigos, que atormentam os nossos irmãos de caminhada. Então, quando nós assim estamos nesse processo de revolta, de rebeldia, o que precisamos? De raiva, de ira, ou de compreensão, ou de amor? Jesus nos ensinou que só o amor cobre a multidão dos nossos pecados, que são esses equívocos que cometemos contra as leis divinas que nos habitam. Isso nos remete a quadros mentais como o umbral e todo tipo de punição, superstição e crendice alicerçado no inconsciente do espírito invigilante. O pessoal aqui do KSSF está chamando a atenção para que a gente preste atenção na substituição que fizemos do inferno pelo umbral. O umbral não é o inferno eterno que a religião católica prega. O umbral é uma zona de sofrimento transitória para onde vão os espíritos que precisam ali expurgar as suas faltas até que estejam em condições para serem resgatados, reeducados e passarem
novamente pelo processo de reencarnação. E aonde há muito trabalho a ser feito. E eles nos chamam a atenção. Vamos rever nossas crenças, formas de pensamento que impõem medo, insegurança e enviesam a nossa trajetória ao caminho do bem. O medo tem sim o seu papel. A dor tem sim o seu papel. Mas o que nós não podemos nos deixar levar é pelas questões de pavor e de sofrimentos voluntários. Se não tivéssemos a dor, o nosso corpo iria se decompor. Porque poderíamos encostar numa chapa quente sem sentir dor, o nosso corpo todo se deterioraria. A dor física tem a sua função, a dor emocional também. O medo, muitas das vezes, como um alerta, também nos permite que salvemos a nossa vida. Mas o medo exacerbado, que paralisa as nossas ações e nos impede de dar continuidade aos nossos desafios que a vida nos convida, como elementos de transformação e de crescimento, esse medo que apavora, que paralisa, não. Ele não tem função, ele não tem utilidade. Porque quando confiamos na providência divina, no poder soberano de Deus, verdadeiramente podemos avançar sem medo, sem temor, com a coragem que Jesus nos convida, confiando em nós e em Deus. Lembrando que em matéria de obsessão estamos à mercê da manipulação, hipnotismo e fixação mental criadas e atormentadas por nós mesmos, a nossa responsabilidade nos processos obsessivos e por seres que se afinizam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Temos conosco, interessante essa frase que Silas vai nos trazer, os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. Cada coração edifica o inferno em que se aprisiona. Então, tudo isso é criação mental nossa, responsabilidade nossa. E parece que quando a gente começa a estudar o Espiritismo, fica tudo pesado e difícil, porque a gente começa a perceber que a responsabilidade é nossa. Mas não é melhor assim do que a responsabilidade das nossas vidas estar nas mãos do outro? O outro decidir quando eu vou ser feliz, o outro decidir quando eu vou ficar triste, o outro decidir os meus sentimentos e as minhas emoções. Não é melhor essa descoberta? Porque nos dá as rédeas sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, coloca nas nossas mãos a responsabilidade pelos nossos atos, porque se formos esperar a renovação íntima do nosso próximo para sermos felizes, pode ser que isso demore muito. Ou seja, muitas das vezes nós cobramos do outro atitudes que nem nós temos. Cobramos do outro a construção do reino dos céus nele, que ele seja perfeito, tal qual nós não o somos ainda. Então, a renovação íntima, a parte de nós. O Espiritismo nos chama a reaver essa consciência de seres imortais, responsáveis pelas suas escolhas. Isso é maturidade espiritual. É o que nos permite renovar a nossa caminhada, renovar a nossa trajetória evolutiva. Silas e André meditam sobre a rapidez do pensamento. Um posto de emissão e recepção de imagem, ele está se referindo aqui a rádio e TV, e palavras atravessam infração infinitesimal, se deslocando com velocidade igual à da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Imaginemos, então, o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a velocidade da luz. Então, a gente pensa, emite e recebe de volta, com uma velocidade maior que a da luz. Nós ainda desconhecemos, estamos começando a aprender a força que tem o nosso pensamento. Num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo e de nossa atenção. Quando a gente emite um pensamento, ele passa pelos locais para os quais nós o projetamos,
recebe, nessa fração de segundos, de milésimos de segundos, recebe ali todas as cargas que ele vai acumulando e volta até nós. Então, quando emitimos um pensamento negativo em direção a alguém, e esse alguém não está munido pelo sentimento do perdão e da compreensão, esse pensamento vai ser alimentado e vai voltar mais forte em nossa direção. O mesmo com o bem. Nem tudo está perdido. Daí ser imperioso nos situarmos nos ideais mais nobres, pois energia atrai energia da mesma natureza. E quando estacionários na viciação, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam. Aprisionando-nos às vozes e aos quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Olha a gravidade de tudo isso. Capítulo 5, almas enfermiças. Druso havia se ausentado porque tinha ido cumprir as suas outras obrigações, já havia deixado anteriormente André e Hilário aos cuidados de Silas, e eles foram visitar uma zona posterior à Mansão Paz, onde se encontra uma multidão de desencarnados. Eles saíram ali de dentro da mansão e foram caminhar ali numa zona no entorno. Vamos ver o que eles encontraram. Essa multidão surgiu como um grupo pedindo socorro à mansão, porém não tem os necessários requisitos para serem acolhidos pela instituição. Então, eles se depararam ali com um grupo de entidades que ainda não estavam prontas para receber o auxílio direto da mansão. Mas será que ficaram desamparados? Firme na execução do programa que lhe assiste, a mansão não pode abrir as portas em face do desespero e da revolta em que se comprazem. Porém, a mansão não deixava de prestar a assistência onde se encontravam. Eles não podiam ir à mansão, mas a mansão ia até eles de alguma forma. Quando superam a crise de perturbação, angústia e pensamentos desvairados e sombrios, são trazidos à instituição. A mansão evita quanto possível abrir-se às consciências encravadas na revolta sistemática. Muitos trabalhadores da mansão são espíritos que foram lá acolhidos e aceitaram o trabalho. O próprio Druso foi um dos que foi recolhido, trabalhou, se regenerou, se recuperou e continuou trabalhando em função dos irmãos que ainda estavam lá. Então podemos perceber que o mecanismo é um eterno ciclo. É a fraternidade. Uma hora estamos auxiliando, noutra hora estamos sendo auxiliados. E quando estamos auxiliando, estamos sendo auxiliados também. Isso que é o mais legal. Somos ajudados pelos que estão no trabalho. E aí agora, o Silas vai nos apresentar uma figura muito interessante chamada Orzil. Orzil é um amigo de cultura ainda escassa que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas presentemente, após longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nesta vasta região em que o desespero se refugia, servindo, não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal, pelas simpatias que atraiu em seu favor. Por que ele está introduzindo Orzil aqui? Porque nisso que eles foram caminhando, fora ali da mansão, no entorno, eles se deparam com um casebre, pequenininho, mas iluminado. Era a residência de Orzil. Orzil morava ali, sozinho, porém, fazia o recolhimento de algumas entidades que já estavam em condições de serem recolhidas para a sua casa, e elas ficavam ali internadas sob os seus cuidados até que pudessem ser removidas para a mansão.
porque a providência divina não abandona os seus filhos em situação alguma. E reaproveita mesmo aqueles que estão em processo de regeneração, tal qual nós o estamos, para auxiliar aqueles irmãos que estão em situações piores, nos dando a possibilidade de construir o amor nos nossos corações. Porque o objetivo maior da nossa existência é aprender a amar. Então, quem nos auxilia são os nossos irmãos necessitados, para os quais nós abrimos o nosso coração, abrimos os nossos braços, abraçamos e nos dispomos a auxiliar, como os irmãos que estão na vanguarda da evolução fazem conosco. É a corrente de fraternidade que o Criador colocou como mecanismo de avanço e de progresso de seus filhos. Corsino é um dos irmãos que estava lá com o Orzil, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto de maneira total, exalando cheiro de carne em decomposição. Então, Corsino era um irmão que estava lá completamente aprisionado às impressões do corpo físico. Tão aprisionado, como Marcelo falou, o perispírito também tem essas faculdades de odorização, já que assim a gente pode dizer. Então, exalava o cheiro da decomposição da carne. Veiga é um outro irmão. O Veiga mantinha a ideia fixa na herança, outra vez a tal da herança, que perdeu ao desencarnar. Ele lutou 25 anos para receber a herança dos avós. E quando conseguiu, desencarnou. Onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Não é? Nos disse Jesus. Então, ele passou 25 anos da vida lutando por uma coisa que a morte do corpo físico veio dizer para ele que não valeu a pena. Porque a gente só leva daqui da terra os nossos sentimentos. E ele não foi feliz lá para o outro lado. Por quê? Porque os filhos que receberam a herança estavam usufruindo dela e amaldiçoando ele. Então, tudo que ele tinha era aquela herança. E nós carregamos a bagagem daquilo que nós construímos. Como não dava para levar a herança, ele foi sem a herança, foi sem o amor dos filhos. E lá chegou em estado lastimável, suplicando favores dos seres que povoam as trevas, porque queriam que os seres que povoam as trevas fizessem o favor para ele de fazer os filhos sofrerem o que ele estava sofrendo. Em completo desequilíbrio. As questões do mundo, as ilusões que não nascem de uma hora para outra. Nós vamos alimentando, colocando sementinha, 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 e quando a gente se dá conta, o edifício está construído e aí é hora de destruir tudo e fazer diferente de novo. E nós temos mais duas figuras apresentadas nesse capítulo. Um homicida, que era um homem que transitava pelas estradas à noite e atropela, por vingança, um ser que estava passando por ali. Então ele desencarna com a fixação mental daquele momento e fica ali rememorando aquela situação, se inocentando, se dizendo inocente, se defendendo, porém a consciência é criação divina e é perfeita. No fundo, ele sabia que tinha cometido algum equívoco, porque senão não estava paralisado ali naquela falta. E o morador de um bordel, que também se inocenta, que se vitima, que também estava com o seu corpo perispiritual revelando as chagas que ele tinha, enquanto ainda vestia o corpo físico, também com um odor terrível, que o André Luiz vai descrever. Ele morava num bordel, roubava para ali usufruir da presença das irmãs que estavam infelizes naquela situação tão infeliz naquele momento. E aí ele se defende, dizendo que não fazia nada de errado, mas que estava ali apenas para defendê-las. Ou seja, ainda não havia reconhecido o equívoco. Estava lá numa zona de sofrimento, mas não reconhecia que se equivocou e pedia socorro. Mas não era um pedido de socorro sincero. Era um pedido de socorro
de quem mais parece ordenar do que pedir. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, que nos suporta, nos tolera, como já foi dito anteriormente, as criações mentais, mesmo aquelas para o mal, não deixa de vir ao nosso socorro nos nossos momentos de maior infelicidade. Claro? Quando a gente aborda esse aspecto de apresentação pessoal no mundo espiritual, preciso que a gente reconheça a honestidade. Quando você vê uma entidade simplificando a questão daquilo que faz, é uma entidade que não é honesta consigo próprio. A questão muito mais ampla do que nós carregarmos em nós os defeitos é o quão honesto nós somos ao admitir esses defeitos. Porque o princípio de você solucionar uma questão em você, há pessoas que querem escamotear-se nos males. Elas não são honestas consigo mesmo, consigo próprias, nos seus erros. Então, assim, é um princípio. Eu preciso me apresentar a Deus, eu preciso me apresentar ao outro com aquilo que eu sou. E parar de justificar, mentir para si próprio sobre as mazelas que carrega em si. Isso é um atraso espiritual. Isso é um dos maiores atrasos espirituais, é você mentir sobre você, ou tentar enganar sobre você. Vai se apresentar na presença de Deus? Vai se apresentar na sua oração? Vai se apresentar na presença dos espíritos superiores? Apresente-se com o que você é. Não se maqueie. Não minta sobre você próprio. Não queira ser o mocinho, o bom mocinho a seu respeito. Sabe, a sua apresentação pessoal, foi até uma abordagem que nós fizemos esse final de semana na casa, na reunião assistencial, que quando esses espíritos falam, mas eu estava lá, eu não fazia nada, estava lá, estava no erro mesmo. Chegou no mundo espiritual, vamos bater lá no mundo espiritual, a gente vai abrir primeiro um olho, se estiver muito escuro, fecha, começa a cantar contra a luz, começa a rezar, canta o hino de Bezerra de Menezes, pede ajuda, até aparecer um pau de fósforo aceso, Reinaldo. Mas apresente-se com honestidade a seu respeito. Não se escamoteie. Não finja o bom mocismo, que a nossa energia não está dizendo que existe. Você não é bom moço. Um bom moço não vai para aquele lugar. Quem foi para aquele lugar foi atraído energeticamente por um campo semelhante ao seu. Então, chegue sujo, mas chegue consciente da sua sujeira. Não faz esse papel de vitiminha, porque isso piora. Vai atrasar em muita resolução. Exatamente, só atrasa o nosso processo, porque o quanto antes a gente reconhece, o quanto antes a gente já vai partir para outras situações que vão nos ajudar a nos regenerarmos. Todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser. E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Não dá para mentir, né, Marcelo? Com as vibrações a gente não mente. A gente pode mentir com as palavras, a gente pode mentir com os gestos exteriores, mas o sentimento real, a vibração que exala, a gente não consegue manipular. A gente não consegue mentir. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Cada um carrega as suas próprias vibrações. Há pessoas que a gente se aproxima delas e sente uma paz extrema, ou uma alegria, outras que a gente se sente pesaroso. E nós vamos repelir essas presenças? Não, se o irmão está pesaroso naquele momento, o que ele nos pede, mesmo que não nos diga nada por palavras, é ore por mim, me ajude. Porque nesse momento eu não estou bem, uma hora eu vou estar. Uma hora eu vou te oferecer vibrações mais elevadas. Mas nesse momento é o que eu tenho. Então, se puder, me ajuda, nem que seja com uma prece. Ainda que eu não esteja receptivo,
de alguma forma ou de alguma maneira, a gente vai estar fazendo bem para o outro. E o Silas vai nos dizer algo muito interessante, é uma das frases que o Marcelo diria, vamos pregar na geladeira, né, Marcelo? Pregar no armário, na hora que a gente acordar, vamos ler, vamos reler. O problema é de natureza mental. Modifiquem as próprias ideias e modificar-se-ão. Quem somos nós? Cada um de nós é a construção que fez para si mesmo. Nós habitamos no mundo que nós escolhemos para nós viver. O mundo interior. E estamos na Terra porque nos afinizamos com as situações que aqui encontramos. Então, para a gente modificar tudo isso, é necessário a vontade em direção ao bem, uma vontade firme. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Libertam-nos quando se enraizam no bem que sintetiza as leis divinas e encarceram-nos quando se firmam no mal, enleando-nos ao visco sutil da culpa. A escolha é nossa, sempre. Daqui podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. O criminoso volta ao local do crime, ainda que não fisicamente, em pensamento, ele retorna lá. Por quê? Porque existe algo lá que precisa ser reparado e que não está condizente com a lei reinante no universo, que é a lei de amor. Então, se o objetivo da criação é a perfeição relativa, se há alguma mácula em relação à lei maior, é preciso que essa mácula seja resolvida. E isso não é castigo de Deus. Isso é convite à renovação. Porque senão sairíamos por aí cometendo crimes e crimes e crimes e crimes, nos endividando, sofrendo, 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 e onde o freio? Quando seríamos felizes, que é o propósito de Deus para as nossas vidas? Não é? O pensamento atua a feição de onda, com velocidade muito superior à da luz, ele volta a dizer. Lembremos-nos de que toda mente é dínamo, gerador de força criativa. Então, quando eu quero enviar um pensamento negativo para o outro, agora eu já posso pensar, porque André Luiz já me disse que esse pensamento negativo, por sair de mim, vai continuar em mim, ele vai estar ali em mim, porque para ele chegar no outro, ele precisa nascer de algum lugar. Então, antes de ferir o outro, eu me firo. Não é? Prosseguindo. O companheiro que se detém no vício reabsorve as ondas de seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes, que a elas se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. É aquilo que falamos, emitimos um pensamento, ele vai até o local, ele atinge o alvo, e dali ele volta até nós carregado das vibrações que foram emanadas. Quando a gente receber um pensamento negativo, é bom a gente começar a prestar atenção, como Jesus nos disse, para a gente vigiar e orar. Ou seja, me chegou um pensamento negativo, e agora? O que eu faço? Como que eu rebato esse pensamento? Um pensamento positivo. Não é o amor que cobre a multidão dos nossos equívocos? Um pensamento de amor, um pensamento salutar. Porque tenha ele vindo de mim ou de um irmão desencarnado ou encarnado em qualquer ponto do globo, eu vou estar ali auxiliando também na modificação íntima dele, porque eu vou fazer com que as vibrações possam chegar até ele, talvez uma forma de uma consciência desperta de que o mal não vale a pena. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Se a gente quer ser livre, basta começarmos a vivenciar o bem. Para a gente finalizar a nossa conversa da noite de hoje, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel vem nos trazer um texto que convido a todos que tenham a oportunidade possam fazer a leitura, muito interessante sobre a culpa, porque a gente convive com ela diariamente. E é muito importante a gente começar a trabalhar a culpa enquanto a gente ainda está encarnado. A fuga do dever consciencial, ela gera culpa, gera o remorso
em múltiplas manifestações, que é uma sombra na alma, que gera enfermidade psíquica e, posteriormente, também física. O arrependimento, ele vem nos trazer aquela lembrança amarga, mas também é o arrependimento que vai ser a alavanca para que a gente modifique as situações do futuro. Essa lembrança amarga, ela se processa no nosso corpo perispiritual como um abscesso mental, que vai intoxicar aquele hausto, aquela nossa aura, as nossas vibrações vão ficar desequilibradas, desarmoniosas. Então, o que fazer com a culpa? Humildar o nosso orgulho, que o Marcelo falou. Reconhecer, errei, fiz tudo errado. 1, 2, 3, 5 vezes, estou errando até hoje, mas agora eu quero mudar. Porque se eu não reconheço o equívoco, como eu vou reconhecer que preciso mudar? Vou continuar ali, naquela cristalização mental até quando? Porque quem prorroga a construção do reino dos céus dentro de nós não é Deus, somos nós mesmos. Porque podemos ou alavancar a nossa evolução, ou irmos nos arrastando passo a passo. A felicidade vai chegar, vai, o momento vai. Mas podemos fazer isso o quanto antes. Porque a culpa, com a humildade de reconhecer o equívoco, nos traz o reajustamento e o equilíbrio vibratório que nós estamos buscando. Disse-nos o Mestre: reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho. Viemos aqui para isso, para nada mais do que isso. Não viemos aqui para construirmos grandes riquezas materiais, para vivermos em palácios, para acreditarmos que possuímos um poder sobre o outro que nem temos. Viemos aqui para construções íntimas, profundas, enraizadas no sentimento divino do amor que habita em cada um de nós. Para a gente finalizar, para falar de culpa, para falar de questões de desequilíbrios mentais, emocionais, não poderia deixar de trazer Joana de Ângeles, que no livro Plenitude, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 3, ela vai introduzir com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. E ela vai falar das origens do sofrimento, no capítulo 3. Ainda segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam através de condições internas e externas, resultando daí outras duas ordens, as kármicas e as emoções perturbadoras. Indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese de suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio. Esse determinismo, inevitável apenas em alguns aspectos, nascimento, morte e reencarnação, que são situações que a gente não pode modificar, estabelece as linhas matizes da existência corporal, propelindo o ser na direção da sua fatalidade última. É um determinismo também, é uma fatalidade, a perfeição relativa. Os fatores que programam as condições do renascimento no corpo físico, o que vai determinar o corpo físico que nós vamos vestir no futuro, são o resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. Ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre-arbítrio pessoal. A opção por como e quando agir libera o espírito do sofrimento ou agrilhoa-o nas suas tenazes. A vida são os acontecimentos de cada instante a se encadearem incessantemente. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações e assim sucessivamente. Desse modo, o indivíduo é o resultado das suas atividades anteriores. Nem sempre, porém, se lhe apresentam esses efeitos imediatamente, embora isso não o libere dos atos praticados. Somos hoje as nossas
escolhas de ontem, seremos amanhã. As nossas escolhas de hoje, porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite que, ao mesmo tempo em que estamos colhendo a semeadura do passado, possamos simultaneamente realizar uma nova semeadura para que as nossas colheitas do futuro sejam mais felizes. Então, fica o nosso desejo sincero de que tenhamos mais flores na nossa trajetória, de que possamos plantar mais jardins interiores, escolhendo sempre o melhor, que são os sentimentos de paz, de harmonia, de equilíbrio, nunca a desarmonia nem os conflitos, que só nos gerarão tormentos e dificuldades, porque o reino dos céus nos aguarda dentro de nós. Basta que nós arregacemos as mangas espirituais, se é que assim a gente pode dizer, e trabalhemos em favor de nós mesmos, no nosso próximo também. Semana que vem, nós continuaremos o nosso estudo, com os capítulos 6 ao 10, e contamos com a presença de todos. Agradecemos também aos internautas que nos acompanham de seus lares.